Você dá a palavra à senadora Lídia da Mata. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na verdade, presidente, na última reunião o relatório foi lido integralmente. São 16 páginas de relatório que foram já entregues a todos as senhoras e senhores senadores presentes nessa reunião e também membros dessa comissão que não estejam aqui presentes. Da reunião passada para a atual, foram feitas mudanças apenas pequenos acréscimos na redação. Eu vou dar um exemplo. Na página 5, quando nós tratávamos de ressaltar as qualidades da atividade turística, colocamos como consequência a atividade turística é estratégia por criar empregos. Nós acrescentamos de boa qualidade, ou seja, uma qualificação do tipo de emprego que o turismo gera. No passado já se combateu o turismo, a atividade turística, com a conclusão de que gerava empregos de baixa qualidade, empregos com pouca formação de mão de obra, empregos com pouca qualificação profissional e com baixos salários. Era a opinião de alguns até economistas que desestimulavam, digamos assim, a atividade turística como atividade de peso numa economia regional, considerando que ela tinha essas características. Hoje o turismo é visto de outra maneira. É uma atividade econômica que, além de gerar muito emprego, ela gera emprego de boa qualidade, porque cada vez mais é exigido uma mão de obra de prestação de serviços qualificados na disputa do mercado internacional para a atração do visitante. Cada vez mais uma cidade, um estado, um país se qualifica mais na busca de atrair o visitante, usando como diferencial não apenas mais os recursos naturais ou a cultura do país, mas também a garantia do bom serviço. E assim por diante, senhor presidente, são modificações menores que foram feitas no relatório. Vossa Excelência, já nessa última fala, sistematizou as principais ideias que constam no relatório. Na verdade, nós fazemos uma análise ponto por ponto do plano de estruturação dos destinos turísticos do Brasil, analisando os seus, digamos assim, o bom desempenho ou a pequena execução, embora uma execução considerada média para boa, mas ainda para nós pequena, das obras na área do Ministério do Turismo, destacando as chamadas boas práticas desenvolvidas no Ministério de Turismo, ressaltada aqui pelo Tribunal de Contas da União, após as dificuldades que o Ministério passou. Isso obrigou o Ministério a adotar uma série de procedimentos que hoje serve de exemplo para outros ministérios e outros órgãos de política pública no Brasil, no sentido de garantir o controle, como também a transparência da aplicação dos recursos públicos no país, as contribuições que nós alencamos para que sejam desenvolvidas na área da Embratur, no sentido de tornar esta empresa uma empresa mais leve para o desenvolvimento da atividade de promoção turística do país no interior. A ideia de rever esta política de promoção do país no exterior, garantindo a análise até mesmo dos principais mercados, ou uma redefinição de mercados onde nós devemos prioritariamente aplicar os nossos recursos. Então, a constatação já feita durante algum tempo pelo trade, de que muito tempo se levou
fazendo a promoção do Brasil na Europa, quando hoje você tem aqui um mercado aberto dos países da América do Sul, podendo receber, que muitos deles estão com sua economia dinamizada e podendo receber e atrair turistas vizinhos a nós. É o caso do Peru, que hoje é um case de turismo, do turismo internacional. É um país que, utilizando-se do turismo, tem incrementado enormemente a sua economia e passa por uma boa fase na economia, e que é visitado por brasileiros, mas poucos peruanos visitam o Brasil. Então, a ideia de que o Brasil e a Embratur pudesse estabelecer uma política maior de promoção do Brasil aqui, próximo dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos. Não aceitar o argumento de que o Brasil não recebe muitos turistas externos porque é longe de principais mercados turísticos como a Europa. Isso hoje é uma afirmação contestada, até porque países como a China, países como a Austrália e outros países vem tendo, a Índia vem tendo uma enorme visitação, e são países claramente distantes dos chamados países desenvolvidos e, portanto, os emissores de turistas. Então, é um relatório que se dedica a analisar também a política de infraestrutura dos destinos turísticos, e, nessa razão, nós concluímos que não há hoje formas, caro presidente, de o Ministério do Turismo e mesmo as instituições em geral analisarem de que maneira impactou as obras efetivadas pelo governo federal numa determinada cidade, num determinado destino turístico, e ter o antes e o depois daquela intervenção feita. Um exemplo claro, a aplicação do Prodetur no Nordeste brasileiro. Nós que somos nordestinos temos convicção de que foi um programa extremamente importante para o desenvolvimento do turismo no Nordeste. Mas não há nenhuma pesquisa que demonstre, antes do Prodetur, o índice de visitação e, pós o Prodetur, o índice de visitação. E se essa visitação teve digamos assim, um impacto diretamente relacionado com as obras efetivadas. Então, algumas sugestões que são aqui apresentadas no sentido de garantir que a política de desenvolvimento do turismo brasileiro ela seja mais eficiente, aprofunde o seu processo de consulta democrática, porque esta tem sido um ponto extremamente positivo da construção do Sistema Nacional de Turismo no Brasil, ser um sistema integrado, onde participam estados, nos estados os conselhos municipais, de maneira a garantir a construção de uma política de turismo que é feita de baixo para cima, ouvindo os destinos turísticos, ouvindo aqueles que fazem na base a aplicação da política. E a compreensão de que o Ministério do Turismo, o governo federal e os governos estaduais e os governos municipais devem agir no sentido de facilitar a atividade econômica do turismo, que é desenvolvida pela iniciativa privada, buscando uma relação proativa, o diálogo permanente com os principais agentes do turismo na iniciativa privada, a hotelaria, os restaurantes, bares, a busca de contribuir, auxiliando com a qualificação de mão de obra ofertada por uma política estruturante do governo federal nessa direção.
enfim, todas aquelas questões que dizem respeito a estimular o desenvolvimento da cadeia econômica do turismo, que para alguns chega a incorporar 52 atividades econômicas. E reconhecer a força do turismo como uma atividade que deve ser considerada estratégica para o desenvolvimento do Brasil. Alguns acham que o turismo pode ser para o Brasil o que a agricultura é hoje. Primeiro, porque ele emprega tanto ou mais que a atividade agrícola no Brasil. Segundo, porque ele tem potencial para se transformar num grande vetor de desenvolvimento do país. E invertendo essa situação da balança comercial no Brasil hoje, desfavorável ao Brasil, na medida em que os brasileiros compram mais no exterior do que os estrangeiros compram no Brasil. Nós precisamos, portanto, de um forte estímulo para o desenvolvimento daqueles que são produtos que podem dar um novo tom a essa relação de compra e venda no Brasil, dentre eles o artesanato, ou o que nós chamamos da produção associada ao turismo em nosso país. Então, são muitas as ideias que estão aqui colocadas. Junto a esse relatório segue a síntese das 2 audiências públicas realizadas na comissão, estas sim que foram a fonte principal para formatar as conclusões que nós fizemos nesse relatório. Volto a agradecer aqui a contribuição especial, sem a qual nós não poderíamos fazer esse trabalho, nem apresentar esse relatório, da consultoria do Senado Federal, dos consultores que foram de uma dedicação total, que estiveram disponíveis o tempo todo para trocar ideias comigo, para voltar a escrever algumas partes do relatório, enfim, à disposição a gentileza de poderem construir juntos, ouvindo as contribuições dadas nas audiências públicas, mas também debatendo entre nós o resultado desse trabalho. Muito obrigada, senhor presidente. E a Vossa Excelência agradeço a confiança de nos ter escalado para essa tarefa.